Oi, Otomis, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mundo dos animes, séries e sobre o que eles têm a ver com o paradoxo temporal. Eu irei citar 3 obras hoje, uma série e 2 animes. Também vou citar mais um, mas lá para o final do vídeo vocês vão entender. Vou citar Shingeki no Kyojin e Steins Gate. E vou falar também de The Flash. Vou citar The Flash porque The Flash ele aborda muito bem esse assunto de paradoxo temporal, ou como eles falam de espaço-tempo. E primeiramente a gente vou mostrar para vocês o que é o paradoxo temporal. Vou dar uma lidinha aqui no meu roteiro para vocês entenderem. Em ficção científica, o paradoxo temporal é um fenômeno derivado das viagens no tempo para o passado. Quando o viajante no tempo vai para o passado, sua presença perturbadora, na maioria das vezes, gera resultados logicamente impossíveis, ou seja, um paradoxo. Isso significa que se eu viajar no tempo, eu posso gerar algum resultado para minha vida, ou na linha do tempo, ou na vida de outras pessoas, coisas que na linha do tempo que eu já estava seguindo possivelmente não iriam acontecer. A gente pode citar em Shingeki no Kyojin o que acontece. Ai, gente, eu tô indo rápido demais, mas eu vou citar aqui. Nesse vídeo ele tem spoilers. Então eu vou falar um pouco assim da história de Shingeki no Kyojin, mas mais precisamente do que acontece no mangá. Então se você não leu o mangá, então vai ter spoiler, então ou então você vai ler, né? Brincadeira, se você não quiser ler, não leia. Tem The Flash também, vou falar, quem não viu, vai ter spoilers. Steins Gate, eu vou falar da primeira temporada do anime de Steins Gate. Então, Shingeki no Kyojin. O que acontece em Shingeki no Kyojin? O Eren, o titã de ataque, ele tem acesso às informações das memórias da coruja, informações que aconteceram no passado. Então, tem a ver sim um pouco com o paradoxo temporal. Ele vê o coruja falando com o próprio pai dele. Nossa, tô errando tudo hoje, desculpa, gente. Com o próprio pai dele, o Grisha Yeager. E ele tem informações sobre o passado misterioso dos titãs, como é que eles surgiram, toda a história que aconteceu por trás dele, como ele virou um titã, inclusive. E ele acessa essas informações e aí acontece uma coisa que é muito interessante. O Coruja, ele tá falando com o pai do Eren. O Eren tá observando apenas ele, tá dando uma de Bran de Game of Thrones, observando tudo que tá acontecendo. E aí, do nada, o Coruja fala. Ele fala mais ou menos assim: ah, você tem que proteger aqueles dois, o Armin e a Mikasa. Como que o Coruja, ele sabe do Armin e da Mikasa se ele ainda nem conheceu? Se ele não conhece, se ele não sabe quem é, se não tem nada a ver com... O Armin e a Mikasa não tem nada a ver com aquilo ali que está acontecendo. Isso teria a ver um pouco sim com o paradoxo temporal, porque parece que ele está falando diretamente com o Eren. E isso seria impossível, né? Então, a gente vê aí um pouquinho sim do paradoxo temporal. Em The Flash, o paradoxo temporal se dá quando ele descobre que ele pode voltar no passado pela sua velocidade e criando um buraco de minhoca, enfim. E ele volta pro passado, ele quer o quê? Ele quer salvar a mãe dele que foi morta. Ele quer ter uma vida construída com os pais dele, que depois disso o pai dele foi preso, ele ficou sozinho, praticamente. Ele foi criado em uma família boa, mas assim, não foi criado pelos pais dele que criavam ele com tanto amor e carinho. Ele foi criado por uma família que deu amor sim a ele, só que o Flash ele é muito grato a essa família, mas mesmo assim, ele queria ter crescido com os pais dele. Ele sente isso, ele sente falta da mãe dele, ele sente a falta do convívio do pai dele. E o que isso tem a ver? Hoje, no mundo dos animes, muitas obras, elas são muito, assim, vou dizer, clichês. São obras ótimas, maravilhosas, mas elas são um pouco clichês. Tipo, em muitos seinen, shoujo, você tem aquelas histórias que são um pouco repetitivas e tal, mas que são boas, entendeu? Não que isso seja uma coisa ruim, não que o clichê seja uma coisa ruim, mas quando você aborda o paradoxo temporal nesse mundo,
você traz uma coisa diferente. E isso foi mostrado em Steins Gate. Em Steins Gate, você tem o quê? Eu vou ler o nome dele porque é muito personagem de anime. É o Okabe, ele é o personagem principal, ele se denomina como um cientista louco e eu acho que ele é realmente um pouco louco. Ele tenta construir uma máquina do tempo e ele salva uma pessoa que ele não conhecia da morte. Ele salvou uma pessoa da morte. Eu vou ler aqui de novo, desculpa. A Kurizu, ou a Cris, ou Cristina, como ele chama. E aí ele tem o convívio com ela. Ele passa a ter o convívio com ela muito tempo depois disso. Um tempo depois. Eu não lembro muito bem porque faz um tempo que eu assisti Steins Gate. Que tá pra voltar, né? Estamos esperando aí. E nisso acontece, isso é um paradoxo temporal. O que teria acontecido na vida dele se ele não tivesse convivido com a Cristina? Se ele tivesse, por um acaso, em outra situação, ele não tivesse salvado a... Vou ler aqui de hoje, desculpa. A Mayuri. Ele tenta salvar a Mayuri desesperadamente, a gente vê isso. E aí, esse tema é mais uma vez abordado no mundo dos animes. E, tipo, isso é uma coisa diferente, isso é bem legal, você abordar o paradoxo temporal, você trazer alguma coisa diferente. E assim, a gente vai matar um pouco a saudade, né? Eu quero aproveitar aqui e tá um pouquinho no hype que saiu a abertura de Sense8. Pra quem não viu, procura que saiu já, assim, o vídeo. E a gente tá aqui na expectativa, sabe, tentando saber quando é que vai sair o anime, se a gente não sabe, não sei se eles só anunciaram para esse ano, ou se vai pro ano passado, pro ano que vem. Enfim, eu quero ressaltar que isso é uma coisa diferente. Isso traz pra gente uma coisa assim, é inovador, né, de uma certa forma. Pra quem assim não vê muito isso, é uma coisa assim bem legal e traz, eu tô sendo muito repetitiva, mas é porque realmente é legal. Você vê muito luta, você vê muito drama. Claro que nesses animes que eu citei, tem muito drama. Só que eles trazem alguma coisa que buga você um pouco. Entenderam onde eu quero chegar? Buga você um pouco. Você quer saber mais, isso desperta um interesse maior em você. E a gente pode ver também outro anime, é um filme que saiu, é o Your Name, o Kimi no Nawa, que acontecem coisas e o menino volta no tempo para tentar salvar a menina, e aí ele vai tentando voltar, assim como acontece em Steins Gate e The Flash, e aí ele não consegue muitas vezes, mas ele continua tentando e tem uma hora que ele consegue sim editar o passado, e aí eles têm, vamos dizer assim, deixou subentendido que ele tem um final feliz. Então, gente, a minha conclusão é que o paradoxo temporal é uma coisa assim, é ficção científica, mas é muito legal você trabalhar ele, porque desperta também um certo interesse na ciência. E isso, e assim, a ciência hoje, pelo menos aqui no Brasil, tem muita gente que não se interessa muito. E às vezes o lance do paradoxo temporal pode ser até possível. Eu não sei se eu já disse isso aqui antes, eu não tô lembrada, mas a gente viaja no tempo. Vitória, como assim a gente viaja no tempo? Não do jeito que é mostrado nas obras de ficção científica, mas a gente, quando se desloca de um lugar para o outro, enfim, acontece sim uma viagem no tempo. Mas eu não vou entrar muito em detalhe porque isso é assunto para outros canais, para outros tipos de canais, para outro nicho. Mas a gente faz sim viagens no tempo. E é isso, eu queria que vocês dessem um like aí, me ajudassem. Eu sei que o vídeo ficou curto, mas eu queria abordar e chamar um pouco a atenção de vocês para isso, porque hoje em dia o paradoxo temporal ele tá chegando um pouco assim, né, de fininho entrando e ele tá, pelo menos as obras que foram citadas aqui, essas obras elas são um sucesso, elas não são um fracasso.
Brincadeiras à parte, zoando o pessoal de Shingeki, o pessoal de The Flash, mas assim, de uma maneira geral, tá dando certo, entendeu? Ou deu certo. Então é isso. Obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Quem assistiu, assistam meus outros vídeos, comentem, falem aqui embaixo se tem outros animes que vocês conhecem que tem esse tema do paradoxo temporal, que fazem viagens no tempo. Comentem aqui, debatam também um pouco sobre o paradoxo temporal. Ou então citem séries também. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!